Fala pessoal, vamos lá. Legislação para vocês, professor James Hoffman aqui do ICL Cursos Preparatórios. Vou começar a discussão agora do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Matéria aí para o nosso concurso da Prefeitura Municipal de Belândia, para os cargos da educação. Isso aí contempla a legislação lá específica da educação. Então essa aula vai ser voltada para os cargos da educação, tudo bem? Vou falar aquilo que o ECA traz, aquilo que a gente precisa saber e que despenca nas provas referentes aí à área da educação, tudo bem? Seja professor, seja analista, seja lá qual for o cargo que você vai prestar dentro da educação, a gente precisa entender um pouco sobre o que fala essa lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou falar agora sobre o artigo 1º da lei. Então a gente vai dar uma introdução geral na lei, trazer os principais conceitos da lei para vocês. E depois a gente vai falar do artigo 53 ao 59. Esses artigos de longe, disparados, são os artigos mais importantes da sua prova, tá? Artigo 53 ao artigo 59. Isso aqui é de leitura obrigatória para quem vai fazer os cargos da educação. Não tem como você ir para a prova que caia o ECA sem ter lido esses artigos aqui. E teve uma alteração recente, tá? Em 2019, em junho de 2019. Acrescentou-se o artigo 53A no ECA. E a gente vai falar tudo sobre essa alteração que provavelmente vem na nossa prova. Tudo bem? Mas vamos entender primeiro os conceitos iniciais que também são explorados na prova. Vamos lá. Introdução ao ECA. Artigo 1º. Olha o que fala o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral, já começa a marcar as palavrinhas-chave, a criança e o adolescente. Antes da gente entrar no conceito de criança e adolescente, daqui a pouquinho a gente vai falar, eu preciso explicar o que é a proteção integral. Porque quando eu falo em ECA, eu garanto, é um mecanismo de garantir a proteção integral absoluta da criança e do adolescente. Falando em criança e adolescente, eu tenho que protegê-la de forma absoluta, integral. Tudo bem? Então a lei, no primeiro artigo, ela já deixa claro para que ela serve. E aí, a partir do texto legal, a gente vai tirar vários mecanismos que garantem essa proteção integral. Por exemplo, conselho tutelar, que a gente vai falar um pouquinho. Isso nada mais é do que um mecanismo para garantir a proteção da criança e do adolescente. Percebe como é que as coisas vão se linkando? Perfeito. Então, falamos aí de proteção integral. Lembrem disso, pessoal, é integral e ponto final. Tá? Criança e adolescente. Vamos ver o que fala o artigo 2º, ele já vai trazer esse conceito de criança e adolescente. Considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos incompletos e adolescentes, aquela que de 12 a 18 anos de idade. Ou seja, aqui a gente já traz dois conceitos muito importantes, crianças e adolescentes, tá? Pensando aqui, pessoal, no que fala o ECA, a gente já consegue perceber que são classificações diferentes. Criança é aquela que vai do nascimento, né? 0 até 12 anos incompletos, tá? Incompletos, não esqueçam disso. No aniversário dele, fez 12 anos, ele passa a ser adolescente. Até 12 anos eu considero crianças. Por quê? Quando a gente fala nesse conceito, existem algumas medidas que são aplicadas às crianças, existem medidas que são aplicadas aos adolescentes. A criança, em regra, ela goza de muito mais proteção, vamos dizer assim, do que o adolescente. Todos estão sujeitos à proteção integral, mas a criança ela deve ser protegida ainda mais, tá? Parece um contrassenso, mas é isso que o Estatuto fala, tudo bem? Então ele divide aqui em crianças e adolescentes. Crianças, portanto, aquelas até 12 anos incompletos. E os adolescentes de 12 a 18 anos de idade. Fez 18 anos de idade, eu já não considero mais adolescente. No dia do aniversário dele de 18 anos, ele passa a ser maior de idade, ele passa a ser adulto para os efeitos legais. Tudo bem? Então esses são os dois conceitos importantes que a nossa lei já trouxe aí no seu artigo 2º. Beleza. O que mais que eu preciso falar sobre esse conceito quando a gente entra? Olha o que fala aqui, eu trouxe para vocês. Conceito de criança e adolescente. Criança até 12 anos de idade incompletos, adolescentes entre 12 e 18 anos. Pessoal, por mais ridículo que isso seja, isso despenca em prova. Com certeza, vocês que estão em casa aí já devem ter feito algum processo seletivo, às vezes já trabalham inclusive como professores no município ou no estado, e com certeza quando cai o ECA, vocês já viram esse tipo de questão, porque por mais simples que isso seja,
ele ainda consegue te confundir nisso aqui, tá? A banca consegue te confundir nisso aqui. Então não vamos errar, tá? Isso aqui é questão de graça pra gente. Beleza. O que mais que eu preciso entender? Quando eu falo do ECA, ele vai se aplicar em regra às crianças e os adolescentes, ou seja, pessoas aí até 18 anos de idade. Passou de 18 anos, eu aplico o ECA? Opa, depende. Em casos excepcionais, eu posso aplicar o ECA a pessoas entre 18 e 21. Então, em casos excepcionais, aplica-se o ECA entre 18 e 21 anos. Tá? Então isso aqui é exceção. A regra é proteção da criança e do adolescente, ou seja, até 18. Mas tem exceção? Tem. Eu posso, em alguns casos, dentro do ECA, aplicar aqui até 21 anos. Tudo bem? Não vamos entrar nessas exceções. Isso aqui normalmente diz respeito às medidas socioeducativas, que eu não acredito que seja explorado na prova. Mas como é que isso aqui pode vir na prova de vocês? Aplica-se de forma absoluta o ECA somente às crianças e os adolescentes. Ou seja, depois dos 18 anos não se aplica o ECA. Tá certo eu falar isso? Não, porque tem exceção. O ECA pode ser aplicado até aquelas pessoas que tenham até 21 anos de idade. Depois dos 21 anos, tudo bem. Aí, realmente, eu não aplico, eu não considero mais essa proteção, tá? Mas, por exemplo, eu posso aplicar o ECA aos pais? Posso. Os pais, às vezes, têm mais de 21 anos. Aos professores? Posso. Então, a gente vai ter que saber interpretar essa questão. Falou como sujeito passivo, aquele que está sofrendo a proteção, vamos dizer assim, que está sendo protegido, eu posso ir até 21 anos. Regra até 18, mas eu posso extrapolar isso até 21. Perfeito. Tudo isso, pessoal, eu tirei do artigo 1º e do artigo 2º do nosso ECA. Vamos continuar? Beleza. Pessoal, os slides vão ser disponibilizados aí em cima, tá? Então podem ficar tranquilos, isso aqui vai estar para vocês aí, vocês vão poder acompanhar as aulas com os slides. O material também, vai vir uma apostilinha para vocês aí disponibilizados, tá? Então podem ficar tranquilos que vai ser tudo colocado aí na plataforma para vocês. Beleza. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção, de novo, olha aqui, pessoal, a importância disso, integral que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico e espiritual, moral, mental e social, em condições de liberdade e dignidade. Beleza. Vamos explicar? Vamos trazer alguns conceitos que o ECA trouxe? Primeiro, criança e adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais, seja lá qual for, vida, liberdade, opinião, reunião, o que for lá que a nossa Constituição e os tratados internacionais de direito trazem como direitos fundamentais, a criança e o adolescente tem que ser garantido para ele. Proteção integral, pessoal, proteção integral. Bonito, né? Também acho. Beleza, o que mais? Garantindo aí tanto por lei ou por outros meios, então não necessariamente eu dependo só da lei, eu posso ter outros meios para assegurar os direitos fundamentais, pode ser em outros atos normativos, enfim, por exemplo, dentro da escola, um regimento interno da escola, alguma coisa que eu preciso garantir os direitos fundamentais, não preciso depender somente da lei, tá bom? Por isso que eu falo lei ou outros meios. E qual que é a finalidade disso? Qual que é a finalidade de eu garantir os direitos fundamentais à criança e adolescente? Para eu garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então a ideia toda é o seguinte, eu garantir à criança e ao adolescente condições para que ela se desenvolva de forma física, mental, social, moral e espiritual, para que a gente tenha uma sociedade, vamos dizer, futura, melhor, para que a gente garanta que essa pessoa vai conseguir se inteirar na sociedade, interagir na sociedade de forma desenvolvida. Percebe? Então, é garantir o desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu asseguro todos os direitos visando essa garantia. Então, é basicamente isso. O ECA inteirinho vai trazer essas garantias e falar de desenvolvimento da criança, né, dignidade, direitos fundamentais, tudo isso o ECA vai trazer bem próximo da gente. Beleza? Então, isso aí falou o artigo 3º, uma das finalidades do ECA. Show! Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes,
Ó, sem discriminação. E aí não tem discriminação, mas é nenhuma. Nem de nascimento, nem de situação familiar, né? Mais rico, mais pobre, não interessa. Local que nasceu, se nasceu na periferia, se nasceu lá no hospital chiquérrimo, ou se nasceu na cidade X, cidade Y, não interessa, tá? Idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, não interessa o que for. Eu jamais vou discriminar a criança e o adolescente. O ECA se aplica a todas as crianças e adolescentes, independente de como sejam, independente se sejam estrangeiros, residentes, se sejam brasileiros, se sejam negros, brancos, pardos, o que for, eu aplico o que traz o ECA, tá? Isso, pessoal, parece meio óbvio de falar, tá? Mas a lei traz e a gente precisa comentar. Isso aqui é explorado em prova. Ele vai trazer isso aqui e vai ampliar, restringir, negar, vai de alguma forma tentar te confundir com isso aqui, tá? Então não caiam, isso aqui é questão de graça pra gente. Aquele que completa 18 anos passa a ter plena capacidade, tanto na esfera civil como na esfera penal. Olha que interessante isso aqui. Quando eu falo no menor de idade, e aí eu tô do 18 para baixo, né, menor de idade. O menor de idade a gente chama de inimputável. Então essas pessoas aqui são chamadas de vou apagar aqui para vocês não confundirem, tá? A gente já vai entrar no 53 daqui a pouquinho. Mas enquanto a gente não entra, eu vou puxar aqui, ó. Crianças e adolescentes, pessoal, são chamados de inimputáveis. Inimputáveis. Significa dizer que elas não podem ser imputadas, elas não podem ser responsabilizadas na esfera civil ou penal. Então eu não posso colocar um crime lá para uma criança responder. Uma criança nunca vai responder um crime. Ué, mas significa que eu não vou punir a criança? Não, não é bem assim. Eu vou punir às vezes a criança, mas não é uma punição, tá? É uma garantia de desenvolvimento. Então tem as medidas educativas, tem as medidas protetivas, as medidas socioeducativas para garantir, vamos dizer assim, a correção de conduta da criança. Mas jamais uma criança vai ser presa, tá? Vai ser condenada lá na esfera penal. Normalmente, crianças e adolescentes não cometem crimes. Criança e adolescente cometem atos infracionais, análogos ao crime X, análogos ao crime Y, tá? Então é mais ou menos assim. Por quê? Isso visa garantir uma proteção da criança e do adolescente. Então, até 18 anos, eu sou considerado inimputável. Inimputável. Passou dos 18, agora eu sou considerado imputável. Agora eu sou maior de idade, eu posso responder tanto na esfera civil como na esfera penal. Aí beleza, aí se eu cometer um crime, agora eu posso ir preso como qualquer outro adulto. Crianças e adolescentes não, crianças e adolescentes devem ser protegidas, tá? Devem ser protegidas. Esse é o intuito da nossa lei, esse é o intuito do ECA. Tudo bem? Beleza, como é que isso aqui pode vir? Ele pode brincar com essa palavrinha. Inimputável, imputável, pode ir lá tentar confundir vocês. Então, imputável é aquele que pode ser imputado, que pode ser atribuído uma responsabilidade, uma pena, imputado. Inimputável é aquele que não pode, tá? Então, só não confundam, eles são inimputáveis, tá? Terminologia aí. Ele vai tentar brincar com essa palavra que é bem próxima. Beleza. O que mais? Ele pode vir aqui e falar do critério que é adotado para garantir essa imputabilidade. Opa, o que é isso? Nada mais é do que o seguinte. Em qual momento eu defino que a criança e o adolescente, né, no caso o adolescente, passa a ser imputável? Passa a conseguir responder a ter plena capacidade. Plena capacidade. No momento que ela faz 18 anos. Então esse critério, ele é puramente o que a gente chama de biológico. Biológico, tá? Anotem isso. O critério da imputabilidade aqui, ó, o critério de falar que a pessoa agora é adulto, é biológico. Atingiu 18 anos, tem capacidade. E eu não estou avaliando a cabeça do sujeito, pelo amor de Deus, tá? Porque a gente sabe que existem muitas crianças e adolescentes que têm plena capacidade de entendimento, isso é óbvio, sabem o que estão fazendo. Mas por que elas não respondem? Porque elas não têm 18 anos. No momento que elas fazem 18 anos, biologicamente falando, elas passam a ser
imputáveis. Interessante isso? Então esse critério é biológico, tá? Isso pode cair. Não é um critério psicológico, tá? Não é um critério psicológico. Já vi provas cobrando que a imputabilidade deriva de um critério psicológico, ou seja, se aquela pessoa tiver condição de entendimento, ela pode ser imputada, tá certo isso? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, tá? O menor de 18 anos, ele não é imputado, ele não é imputável, ele é inimputável, tá? Porque é um critério biológico de idade. Atingiu os 18 anos, aí ele pode ser imputado. Beleza? Ficou meio confuso? Imputável, imputado? Mas eu acredito que vocês entenderam. Qualquer dúvida, chama nos comentários aqui embaixo que a gente sana essa pane aí. Beleza? Show! Vamos continuar então. Apagando aqui. Pra gente ir pro próximo. Bora! Quarto é dever. Opa, agora a gente já começa a entrar numa outra seara de prova aqui. Isso aqui é bem explorado também. É o que a gente chama de responsáveis. Quem são os responsáveis de acordo com o ECA? Está lá no artigo 4º. Vamos ver quem são? É dever, pessoal, dever. Não é poder, é dever, é obrigado. Eles têm que assegurar quem? Família, comunidade, sociedade geral, poder público. Poder público. Eles devem assegurar com absoluta prioridade. Olha a proteção integral da criança e do adolescente. Absoluta prioridade. A efetivação dos direitos. Quais direitos? Aqueles direitos fundamentais. Então aqui ele simplesmente retrata lá e agora fala quem vai fazer isso. Quando a gente falou do artigo 3º, se não me engano, primeiro, é o 3º que fala da prioridade, né, da proteção integral, perdão, artigo 1º fala da proteção integral. Ele fala agora quem que é dever garantir isso. Família, comunidade, sociedade geral e poder público. Esses, de acordo com o nosso ECA, são os chamados responsáveis. Então eles têm que garantir. Garantir o quê? Os direitos fundamentais. Quais são eles? Vida, saúde, alimentação, educação. Marquem, grifem, sublinhem, façam um coração, uma estrelinha, o que vocês quiserem. Educação. Tem que garantir? Quem que é responsável em garantir a educação das crianças e adolescentes? Os 4, tá? Educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. Pergunto para vocês, para aqui, é só isso? Não, isso aqui ó, segue todos os direitos fundamentais, seja lá quais forem. Eu preciso garantir. Quem? Os responsáveis, está no artigo 4º. Então você, enquanto professora do município, você vai fazer parte do poder público. Lá na sua casa, você faz parte da família. Você, enquanto pai, família. Sociedade, comunidade. Percebe? Então todo mundo é responsável por garantir com prioridade absoluta os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Pessoal, isso é bonito demais, tá? Isso é muito bonito. A lei veio para garantir isso. Se é aplicado na prática, aí é outra discussão, a gente senta no boteco e vai conversar, porque aí não é o caso. Mas a lei, pessoal, é isso. E a lei é bonita e foi feita para ser cumprida, tá? Olha o que eu quero trazer para vocês. Responsáveis, portanto, são família, sociedade, comunidade e poder público. Isso aqui adora cair em prova, tá? Adora cair em prova. Ele vai restringir. Somente o poder público tem o dever de assegurar os direitos fundamentais. Tá certo isso? Claro que não. Todos. Tá? E aí, quando eu falo nesses responsáveis, eu tenho que fazer um link com a educação. Porque a prova de vocês é para educação. Então, não tem como eu falar nesse artigo sem falar especificamente da educação. Vocês, enquanto sociedade, família, comunidade, vocês têm que garantir a prioridade absoluta da criança e do adolescente na seara da educação, direito à educação, ao acesso, tá? Então, isso tudo faz referência aqui aos responsáveis. Não vamos esquecer quem são os responsáveis. Conceito aí muito importante para a nossa prova. Trouxe o artigo 4º do ECA. Beleza? Show de bola, vamos continuar. Vou apagar aqui e a gente passa para o próximo. Parágrafo único do artigo 4º. Ele vai falar o seguinte: a garantia de prioridade. Essa prioridade não é absoluta? Então tá lá, absoluto. Compreende. Então o que é a prioridade? Aqueles responsáveis têm que garantir absoluta prioridade aos direitos fundamentais. Como? Tá? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Então, independente do que estiver acontecendo, quem tem que receber proteção e socorro de forma absoluta e prioritária é a criança e o adolescente. Ponto final. Não tem que discutir, tá? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, independente de qual seja um hospital, seja uma escola, seja um transporte público. Eu, enquanto criança e adolescente, eu tenho prioridade absoluta.
tá bom? E é dever da família, sociedade, né, aqueles 4 responsáveis, garantir isso. Do poder público, né? Preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. Então, quando o poder público vai fazer lá o planejamento, né, de gestão, enfim, planejamento ali de políticas públicas, seja lá quais sejam elas, seja na área da educação, da saúde, do policiamento, seja lá qual for, ele tem que lembrar que a criança e adolescente tem prioridade absoluta. Então, por exemplo, quando o Estado de Minas coloca as viaturas e cria lá nas viaturas de PM aquela ronda de escola, né, as rondas escolares, isso não é a garantia da proteção absoluta da criança e do adolescente? Perfeito. Políticas públicas de educação, de saúde, então tudo isso tem que garantir a prioridade da criança e do adolescente. Show de bola. Destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e juventude. Mesma coisa. Quando eu pego lá a viatura e coloco na escola, isso não é uma destinação de um recurso público? Então eu tenho que garantir com prioridade absoluta atender os interesses da criança e do adolescente, proteger a criança e o adolescente, tá? Então a prioridade, eu trago aqui o conceito de prioridade absoluta. E aí ele traz 4 prioridades. Proteção e socorro, em qualquer circunstância, serviços públicos ou de relevância pública, políticas públicas e destinação de recursos públicos. Não vamos, pelo amor de Deus, esquecer dessas prioridades. Por quê? Isso aqui, quando vem em prova, ele vai criar um outro, ele vai misturar, ele vai excluir, ele vai restringir, ele vai falar somente enquanto a relação é prioridade absoluta, somente na proteção e socorro das crianças em qualquer situação. Percebe? Então ele vai restringir isso aqui. Não vamos cair na bobeira numa questãozinha de prova dessa, tá? Já estou contando todas as questões de prova para você. Beleza. Então, encerrei o parágrafo, o artigo 4º. Vamos continuar aqui, falar um pouquinho agora das formas de negligência, algumas proibições que traz o ECA para garantir essa proteção integral. Para garantir essa proteção integral da criança e do adolescente, eu proíbo algumas coisas, tá? E aí eu falo algumas formas de negligência, tá? Negligência é uma omissão, é um deixar de fazer, tá? Então, se o poder público, né, aqueles responsáveis forem negligentes, forem omissos, eles vão ser responsabilizados por isso. E eu não posso ser omisso em nenhum caso. E vamos ver o que acontece aqui. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente, será objeto de qualquer forma de negligência. E agora ele amplia. Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer, anotem isso, pessoal, atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Qualquer atentado aos seus direitos fundamentais vai ser punido na forma da lei, seja no Código Penal, seja no próprio ECA, seja lá o que for, eu vou punir. E olha que interessante, é qualquer atentado. Se eu tentar explorar uma criança, eu já sou punido. Não preciso efetivamente explorar, seja sexualmente, seja financeiramente, seja moralmente, seja lá qual for a exploração. De trabalho, por exemplo, se eu tentar, eu já sou punido, tá bom? Se eu tentar crueldade contra uma criança ou adolescente, eu já sou punido. Não precisa, na prática, efetivamente se consumar aquele ato, tá? Se exaurir aquele ato. Não, basta eu tentar consumar esse ato que eu já sou punido de acordo com o ECA. Olha que bonito, tá? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque pode vir na nossa prova dizendo que eu só consigo ser punido através do ECA ou do Código Penal, qual lei seja, se eu realmente violentar ou se eu realmente explorar de forma, né, concreta a criança. Não, se eu tentar explorar uma criança, eu já sou punido, tá? É garantia absoluta de proteção da criança. Beleza, e aí ele traz aqui, criança e adolescente não será vítima de, a lei é bonito mesmo, mas vamos ver, discriminação, não pode ser vítima de discriminação, já falamos no artigo 4º, repetimos no artigo 5º. Exploração, então discriminação diz respeito à segregação, eu não posso discriminar uma criança a entrar no estabelecimento por ela ser criança, ou por ela ser negra, branca, parda, índia, não interessa, ou por ela ser qualquer coisa, eu não posso discriminar. Ou por ela ter nascido em Uberlândia, ou em Araguari, ou no Nordeste, ou no Sul, eu não posso discriminar essa criança. Exploração, eu não posso explorar a criança sexualmente. Trabalho, financeiro, não posso explorar moralmente, enfim, não posso explorar a criança. Isso é
é proibido pelo nosso ECA e pelo nosso Código Penal também. Violência, não posso praticar nenhuma violência contra a criança. Crueldade, tá? Então aqui entra violência, crueldade, entra a questão dos maus tratos, tá? Não pode maus tratos contra as crianças. Opressão, tá? Oprimir, cercear, impedir que exerça direitos, tá? Então eu não posso fazer isso, porque isso é punido de acordo com o ECA. Crianças e adolescentes têm prioridade absoluta nos direitos fundamentais, nas garantias do direito. E qualquer atentado de impedir que ela exerça um direito vai ser punido na forma da lei. Show de bola, isso aí falou o artigo 5º. Interpretação do ECA, tá? Esse aqui também despenca em prova. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Quando eu falo em Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez eu deveria ter falado desse artigo lá atrás, no primeiro slide, mas não tem problema não. Por quê? Quando eu falo em ECA, e a gente já falou da prioridade absoluta, a gente já falou das garantias da criança e do adolescente, a gente já falou uma série de situações aí que envolvem as crianças e adolescentes, eu tenho que entender que quando eu vou interpretar o ECA, eu jamais, a ideia é essa, posso interpretar o ECA para prejudicar uma criança ou adolescente. Vamos ver o que fala? Uma determinada disposição do ECA não pode ser utilizada, no caso concreto, para prejudicar os interesses da criança e do adolescente, levando em conta que o objeto principal, primário da lei é proteger de forma integral, assegurando absoluta prioridade e a efetivação de todos os direitos da pessoa humana e ainda os inerentes à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Opa, tá vendo? Todos os dispositivos devem ser interpretados em favor do superior interesse do menor. Sempre, independente do artigo, da situação concreta, eu vou interpretar o ECA para favorecer, para beneficiar e nunca para prejudicar a criança e o adolescente. Não interessa quem está do outro lado, seja o poder público, seja os pais, seja a família adotiva, seja o que for, eu nunca vou prejudicar a criança e o adolescente. Por quê? Porque eles gozam de absoluta prioridade, proteção integral, então eu não posso interpretar o ECA para prejudicá-los. Tudo bem? Isso é bem interessante, tá? O que mais? Artigo 6º, olha o que ele fala aqui, ó. Eu trouxe já a redação. Isso aqui foi a explicação, o artigo eu trouxe embaixo. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais, a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Pessoal, o tempo inteiro na nossa lei a gente faz essa referência. Crianças e adolescentes são pessoas peculiares, tá? Elas têm uma diferenciação em relação aos adultos porque elas são pessoas em desenvolvimento. E a gente precisa garantir que elas tenham um desenvolvimento vamos dizer, sadio, tá? Então, garantindo-se todos os direitos, seja na convivência familiar, seja o direito de ir e vir, de locomoção, direito à vida digna, seja dignidade, seja o que for. Eu tenho que lembrar sempre que a criança é uma pessoa em desenvolvimento. Show de bola. Isso aí trouxe o nosso artigo 6º do ECA. Para a gente fechar esse bloco, eu vou falar dos princípios que são do ECA, os princípios que regem o ECA, que a gente tira aí da interpretação do ECA. Tá? Isso aqui também costuma cair em prova, princípios do ECA. E aí ele pode brincar com isso aqui. Primeiro, prioridade absoluta. Já falamos, prioridade absoluta para garantia dos direitos fundamentais da criança, enfim, do adolescente. Melhor interesse, tá lá. De onde que eu tiro isso? Da interpretação do ECA. Eu sempre interpreto o ECA para atender o melhor interesse da criança e do adolescente. Tá lá, melhor interesse. Municipalização, a gente vai falar isso aqui quando a gente falar de conselho tutelar. Mas é garantia de compartimentalização do ECA. O ECA, como uma lei federal, ele vale para a União, para o Estado todo, né? Brasil como um todo, República Federativa do Brasil. Mas quando eu falo de município, o município tem que garantir algumas situações, garantir algumas coisas para garantir a efetividade do ECA. Isso chama municipalização, tá? Então eu tenho que trazer o ECA para dentro do meu município. Então a gente tem conselhos tutelares, a gente tem uma série de mecanismos que traz o município para garantir a aplicação do ECA. Show de bola. Isso a gente chama de princípio da municipalização. Cidadania, tá? A gente tem que lembrar que a criança e adolescente é uma pessoa numa condição singular de desenvolvimento. Então eu tenho que garantir o desenvolvimento para que ela se integre depois, posteriormente, à sociedade, para ela fazer parte de uma sociedade e exercer a sua cidadania. Perceberam?
Então eu tenho que lembrar sempre do princípio da cidadania aí, como o princípio do ECA. Bem comum, tem que garantir o bem comum, tá? Interesse coletivo é um princípio do ECA. E por fim, o desenvolvimento que a gente falou, tá? Lembrar sempre que é prioridade do ECA garantir o desenvolvimento da criança, do adolescente, numa condição sadia, tá? Numa condição sadia. Beleza. Pessoal, então vou parar aqui esse bloquinho. A partir do bloco que vem a gente entra dentro dos direitos fundamentais, vamos comentar um pouquinho os direitos e aí depois a gente termina com o conselho tutelar e falando do artigo 53 ao 59, que é batata na prova de vocês. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.